manhã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, a nossa igreja no Brasil vive um momento de festa, de alegria, quando celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Sejam os peregrinos que se dirigiram ao Santuário de Aparecida, seja cada um de nós, em nossas comunidades, todos nos unimos hoje numa grande oração, junto de Maria, oração na qual pedimos a Deus que olhe pelo nosso país e que nos ajude a construir uma sociedade mais justa, onde todos nos reconhecemos irmãos e irmãs e todos lutamos para conservar e garantir a dignidade de todo brasileiro e de toda brasileira. A cor da estátua, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, representa exatamente isso, um compromisso que somos chamados por Deus a assumir de transformação da nossa sociedade, numa sociedade que corresponda com o projeto de Deus. A Maria, portanto, como mãe e intercessora, hoje dirigimos a nossa oração. Mas Maria não é só mãe e intercessora. Ela tem também vários outros significados na nossa vida de fé. E com isso se torna alguém que nos ajuda a crescer na experiência de Deus. Prova disso é o Evangelho que a liturgia hoje nos apresenta. Essa cena das bodas de Caná. Um matrimônio no qual a mãe de Jesus com seus discípulos se encontravam. Uma situação difícil se apresentou nesse matrimônio. Acabou o vinho, ou seja, a festa estava para acabar. Maria, notando essa dificuldade, a fez presente a seu filho, Jesus Cristo. Ele resiste um pouco, mas depois acaba transformando a água em vinho. Qual o sentido desse evangelho? É interessante notar que o evangelista João não usa o nome Maria, mas ele coloca o título da sua condição na relação com Jesus, mãe. Se ele não usa o nome, não é porque não conhecia e muito menos porque queria desmerecê-la. Pelo contrário. Mas, ao destacar a sua condição na relação com Jesus, mãe, ele nos coloca diante de um símbolo muito importante. Para entender isso, temos que ter presente uma coisa. Primeiro, a igreja primitiva, as primeiras comunidades cristãs, comunidades ainda crescendo, aprendendo a ser igreja, buscava imagens que pudessem representar a sua experiência, a sua condição como comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Nessa busca, olharam para a pessoa de Maria. Essa mulher extraordinária na sua coragem de fé, ao assumir a proposta que Deus lhe fez de se tornar a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas olharam para a vida dela como um todo, diante de tudo aquilo que eles conheciam da vida dela. Como mãe de Jesus e como mulher de fé. Ora, ao olhar para a vida dela, reconheceram nela alguém que poderia representar muito bem o que a igreja, a comunidade precisa aprender a ser. Como a comunidade precisa aprender a se colocar no mundo. Nesse sentido, quando o evangelista se refere a ela sem usar o nome Maria, mas a chama de mãe, o discípulo quer nos ajudar a entender que a comunidade de fé precisa desenvolver uma postura materna, mas uma postura materna que sabe ensinar os caminhos de Deus. Nesse sentido, a mãe é uma mãe mestra. Não é uma mãe que antecipa milagre. Não é uma mãe que condiciona o agir de Jesus. Porque na resposta de Jesus à dificuldade que a sua mãe lhe apresentou, ele deixa bem claro que a sua vida é orientada unicamente pela vontade do Pai.
E essa vida é dirigida para a ação salvadora, que de modo especial se realiza a partir da cruz e da ressurreição. Nesse sentido, nem Maria e nem os parentes de Jesus são capazes de condicionar o seu caminhar, o seu viver, a missão que ele vive aqui na história. Deus é o único que orienta a sua vida. Mas se ela não está ali, então, antecipando o milagre, ela ocupa, como já acabei de dizer, esse lugar de uma mãe mestra, uma mãe que é capaz de gerar um filho a partir da sua atitude, de quem ensina ao filho quem é o Salvador. E ao ensinar ao filho quem é o Salvador, contribui para que esse filho e essa filha se tornem discípulo e discípula de Jesus Cristo. Homens e mulheres abertos a seguirem Jesus, se deixarem guiar por Ele, se deixarem salvar por Ele, se deixarem transformar por Ele. Essa frase muito conhecida, fazei o que Ele vos disser, se lermos com atenção, ela é dirigida aos discípulos, na narrativa, aos empregados que se encontram ali, mas no Evangelho ela é dirigida aos discípulos, é dirigida a você, é dirigida a mim, é dirigida a todos nós. É a nós que ela diz, fazei o que ele vos disser. Para entendermos um pouquinho o sentido dessa frase, poderíamos pensar no seguinte: o que essa mãe mestra nos está ensinando? Ela nos está ensinando que, se Jesus disser alguma coisa, diante do que ele disser, a nossa atitude deve ser a de efetivar, viver aquilo que ele nos diz. Porque tudo o que Jesus diz é sempre a favor da nossa salvação. Pode até nos custar alguma coisa, enquanto promove uma mudança que exige uma renúncia, uma disponibilidade e uma generosidade. Renúncia, disponibilidade e generosidade parecida com aquela da sua mãe, que se colocou inteiramente disponível à vontade de Deus. Fazei o que ele vos disser. É um convite que essa mãe mestra nos dirige para ao mesmo tempo nos ensinar que, como igreja, antes de tudo somos gerados na experiência de fé. E uma vez que somos gerados na experiência de fé, todos nós nos tornamos agentes de Deus para gerar outros filhos e filhas na fé, direcionando o coração e a mente deles para Cristo. Porque em Cristo reconhecemos o rosto amoroso de Deus, em Cristo descobrimos o projeto de Deus que nos convida a construir uma sociedade fraterna, uma sociedade que possa se dizer povo de Deus, família de Deus. Abramo-nos, portanto, ao grande ensinamento que essa mãe mestra nos dá hoje, para que também nós, em nossas vidas, apesar de nossas falhas e dificuldades, possamos continuar transmitindo o mesmo ensinamento e, assim, sermos verdadeiramente discípulos missionários.